Vou botar a música A Flauta Encantada, em homenagem a ele, né, que trouxe a flauta. Então, olá. Já ouviu? Ele sempre traz. Vocês estão bem? Viu? E já estamos ao vivo aí? Então, avisando o pessoal do ao vivo, a transmissão cai, viu? Por isso é melhor vir aqui. Então, se cair, aguenta um pouquinho, que volta. A não ser que não volte. Mas não desanima. Se cair, não sai, não desliga, não. Fica aí que geralmente volta. E se não voltar, tem a mesma aula no YouTube, só que 2 semanas depois, tá? O Ricardo grava ali e vai ser edição, sem corte, vai com cena de sexo explícito e tudo, tá? Sem corte. Então vamos estar com o nosso assunto. Antes da gente começar, amanhã, vocês sabem qual é o dia de comemoração amanhã? Não? Ganesha. Aí, ó, tá vendo? Tem o Ganeshão aqui, tá vendo o Ganeshão? Olha que bonito, ó. Esse Ganesha aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo? Bonito, né? Essa canga aí, esse pano, é um lençol. Antes de começar com o nosso assunto, vamos falar um pouquinho de Ganesha, porque amanhã, ou hoje já, vocês já começam a se ligar no Ganesha. Ganesha é a divindade mais famosa da Índia. Vocês vão ver o porquê. O que ele simboliza? A superação dos obstáculos. Não é à toa que ele é um elefante. Tá vendo? Elefante. Então, ele anda por cima das coisas, ele anda. Mato, pedra, essas coisas, ele vai passando e nem sente. Enquanto a gente fica assim no mato, o elefante vai. Isso é a superação dos obstáculos. Partir mãe. Ele não se parece muito com os pais, tá vendo? Mas tem uma história isso. Fala da parte filosófica, a parte que nos interessa. A história é interessante, até um pouco e trágica. Mas vamos lá, a gente deixa a história para outro dia. Ganesha é isso, a superação dos nossos obstáculos. E quem não quer isso? Então, a partir de amanhã, se inicia assim, acho que uns 18 dias de uma ritualística bem consistente lá na Índia. Sabe, não tem nem lugar para andar na rua? Já não tem mesmo, né? Mas com essa festividade, fica uma coisa doida. E o final da festividade é afogar a estátua do Ganesha na água do rio. Ganges ou o rio que tiver lá, né? Mas é o Ganges. É a cidade mais famosa, eu acho. Então fica aquele monte de gente, eles mergulham todos na água, é uma coisa louca. Se vocês tiverem curiosidade, entra no Google. Festividade de Ganesha na Índia. O nome em sânscrito dessa festividade é Ganesha Chaturthi. Ganesha Chaturthi. Ganesha é ele, né? Chaturthi. Sabe o que significa Chaturthi? Quarta. É o masculino de quarto. Chatur é 4. Até não parece 4 com Chatur? Sabe como é que é 3 em sânscrito? Tri. E 2? Dui. E o Eka? Já é diferente. Isso é Pancha. Então, por que Chaturthi? É o 4º dia depois de uma lua tal do mês tal, entendeu? Eles calculam a partir da lua.
Então, deu aquela lua, 4 dias depois, começa o aniversário de Ganesha. Então, nem sempre cai na mesma data, depende da lua. Tá bom? Aqui no Ocidente a gente calcula tudo pelo Sol, e é bem mais simples, né? Lá eles calculam pela lua. E aí, quem não quer ter os seus obstáculos superados? Quem não quer? Todo mundo quer isso. Então, o pessoal faz festividades para Ganesha, eles oferecem alimentos, geralmente alimentos, a gente está cheio de alimentos aqui. Oferecem coisinhas, pujas, tá vendo? Tocam músicas para Ganesha, pedindo para Ganesha que os obstáculos sejam removidos da nossa vida. Isso é uma galera. A outra galera entra na outra visão do Ganesha. Ele não remove obstáculos. Ele passa por cima deles. E não se aflige por isso. Mas a outra visão também é correta. Também é Ganesha, aquele que remove os obstáculos. Mas também essa é certa. É aquele que passa por cima dos obstáculos. Porque os obstáculos na vida sempre vão existir, não é? A gente pode até rezar para sair um obstáculo, reza, mas aí parece outro. Não é? Essa não é a nossa vida? É sim, não é? Então, uma pessoa que reza para Ganesha para tirar os obstáculos da frente, vai rezar sempre. Tudo bem, está tudo certo. Por que você acha que a maior parte das pessoas reza para ter os obstáculos removidos ou para saber lidar com os obstáculos? A maior parte das pessoas reza para ter os obstáculos removidos, com certeza. Com certeza. E as duas, assim, dois tipos, 2 níveis de pessoas são devotos de Ganesha. E aí vocês vão escolher que tipo de devotos vocês são. E aí aquele negócio da aula passada, Ganesha realmente existe? Existe no mundo espiritual um ser que é assim, um elefantinho? Pode ser que, de repente ele não existe, a não ser que ele exista. Então, mas o que importa? Se lembra, isso foi o assunto da aula passada, não foi? O que importa é que ele é um dispositivo na cabeça da gente que faz a gente extrair da gente mesmo o nosso melhor, de acordo com o nosso nível. Então, recordando da aula passada, as divindades todas que nós acreditamos, elas existem? Olha, elas não existem, a não ser que existam. Não é isso? A resposta sempre vai ser essa. Então, existem os deuses da guerra dos romanos? Pode ser que sim, né? Os deuses do Olimpo, da Grécia, existem? Existe Afrodite, os deuses dele, que é o deus dos deuses, de Zeus. Zeus e os outros deuses existem? Para eles existiam, né? Mas a gente diz que não. E os do Egito? Aqueles deuses estranhos do Egito, Amaat, né? Existe Anubis. A gente ri deles, né? Mas Iemanjá existe? Bom, talvez tanto quanto o Anubis, do lado do Egito. Mas a gente já acredita mais. Oxum. Então, relembrando a aula passada. E Jesus existe? E os grandes mestres existem? Talvez sim, talvez não. Mas o importante é que eles são dispositivos mentais que mexem com as nossas emoções e tiram de nós o nosso melhor de acordo com o nosso nível. Beleza? Vou repetir. As divindades são, né, dispositivos mentais que mexem com o nosso emocional, para que a gente tire de nós o nosso melhor, de acordo com o nível de cada um. Então, muita gente vai olhar para Ganesha e vai falar: Ganesha, eu estou com uma dificuldade muito grande no trabalho, remova essa dificuldade. E muita gente vai olhar para Ganesha: Ganesha, você é aquele que supera os obstáculos. Eu tenho dificuldades no trabalho e tenho dificuldades na minha vida, mas eu tenho que aprender a caminhar por cima deles e aprender com eles. Eles não têm que ser, apesar de eles serem obstáculos, eles não têm que ser um sofrimento que eu repudio. Entendeu? Eles têm que ser, para nós, fontes de aprendizado. Isso também é Ganesha.
E aí cada um escolhe como vai fazer a sua devoção a Ganesha. Seja lá como for, né? Estou fazendo aqui offline, né? Tá tudo transmitido até para o Japão, mas só entre a gente aqui, né? Eu tenho lá em casa 2 estatuazinhas de Ganesha. Sabe para quê? Para abrir os meus caminhos. Eu tenho. E tudo bem. Eu não vou mentir para mim mesmo que eu não estou nesse nível, né? Eu ofereço. Eu ganhei uma... Sua mãe está apontando para você. Então, ó, depois, ó. Depois, você tem Ganesha em casa também? Ah, você tem Shiva também. Eu te dei o Shiva, né? Shiva, tem Ganesha, tem os Krishna. O que você fez com o Shiva que eu te dei? Não, lembra que eu fiz um outro, eu te dei um, eu te devolvi o seu. Ah, é. Isso, Aí eu tá tenho uma certo. foto dele. E você fez um altar ali, viu? Eu tenho um altar também. Eu também. E essa semana a Ivone não está aqui hoje, mas a Ivone me deu uma vela muito cheirosinha, de aniversário, com cheiro de citronela. Fica lá para os meus deuses. E hoje a vela foi para Ganesha. E eu fiquei muito feliz de acender uma velinha para o Ganesha. Mas ele existe? Não. Mas existe algo dentro de mim, a não ser que exista, né? Mas existe algo dentro de mim que me remete a essa energia, o Ganesha. E olha, é uma energia muito, muito forte. Ah, Marcelo, eu não acredito. Eu não acredito em Ganesha, mas acredite em você. E acredite nessa força do universo. Os Vedas tratam das forças do universo como se fossem, e são, segundo os Vedas, seres vivos. Então, a força, superação de obstáculos, isso no universo é um Daiva, é um ser vivo, é uma divindade. Então, quando a gente invoca esse ser vivo, a gente entra em conexão com ele. Está muito doido esse papo? Não. Então, tudo que vocês imaginam, todos os potenciais que existem, eles são seres vivos. Isso é um pouco adiantado para essa turma ainda, né? Mas eu só estou dando estou falando isso por causa do aniversário de Ganesha. Todos os potenciais são seres vivos. Não é para a gente entender agora. Cada um vai entender de acordo com o que a mente deixar. Mas imagine um potencial humano e não humano. Esse potencial é um ser vivo. Imagine a inteligência, não é um potencial do ser humano? Esse potencial é um ser vivo. A inteligência serve para receber e transmitir o conhecimento. O conhecimento também é um ser vivo. O conhecimento transcendental é um ser vivo, simbolizado por Sarasvati. E o ser vivo, e o fim das coisas, quando tudo chega a um fim, né? A morte, o fim de um emprego, o fim de um casamento, o fim de qualquer coisa, o final dessa aula, às 9 horas, também é simbolizado por um ser vivo. Isso é um ser vivo, que é simbolizado nos Vedas por Shiva. Shiva. Que aliás está a canga ali, ó. Que é a família de Ganesha. Shiva, que simboliza o fim das coisas. Parvati, o seu aspecto feminino, que eu não vou explicar agora, senão vai demorar muito. E o filhotinho ali, o Ganesha, tá vendo? Nada parecido com os pais, mas filho deles. Então, parece, né? Então, e essa canga está sendo rifada, né? Vai na rifa da aula que vem, não é isso? Não é? Já conseguimos quanto com essas rifas? R$600. Eu acho que 600. Viu? Muito bem, Francis. E vão ser R$600 de donativo para casa. Viu que coisa boa? Coisa boa. Então, vocês já viram que a minha voz hoje está chinfrim, não tá? Está chinfrim. Então a gente vai cantar para Ganesha. No vídeo da aula passada que o Ricardo gravou, esse microfone aqui pega muito a minha voz e não pega quase nada de vocês. Então vocês têm que fazer um esforço para cantar mais alto, para sair no microfone, para a gravação ficar bonita.
Vamos colocar um colarzinho aqui em Ganesha. Então, gente, vocês caprichem na voz para eu cantar baixinho. Olha, escutem a melodia. A letra é dificílima. Ganesha Sharanam, Sharanam, Ganesha. O que é Sharanam? Sharanam é um refúgio, um lugar onde a gente vai para se abrigar. Nessa frase significa: eu me refugio em Ganesha, eu me entrego a Ganesha, sabe? Eu me rendo a Ganesha. É uma devoção a Ganesha. E o que é importante? Cada um vai ver qual é a sua. Qual é o seu relacionamento com a força Ganesha. E olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa ritualística em casa. E vocês vão sentir, vocês podem até dar um depoimento no Facebook, trazer depoimento para cá, que está gravando, dos resultados. Sempre são impressionantes. Né, Lu? Ó. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Aí repete. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Aumenta um pouquinho. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Mais alto. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Fica aqui. Vem cá para sair no Ricardo ali. E aí, de repente, a gente anda pela turma e você anda também. Tá até com o mestre aí, ó, bem legal. Ó, você vê essa mão, né? Tá. Então, vamos repetir para o nosso flautista pegar. Ó, se alguém quiser filmar, filma e depois manda pra gente postar no... Você filmou da última vez, não foi? Aí a gente posta lá. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. 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 Ganesha Sharanam. Ganesha 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 Sharanam. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam. Ganesha Ganesha Sharanam. Ganesha Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha
Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Ganesha 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 Ganesha Sharanam Ganesha, 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 Ganesha Sharanam Ganesha 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 Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam Ganesha. Jai Ganesha! Que bom! Viu? Que bênção ter o flautista de Krishna aqui, que hoje é o flautista de Ganesha. Que ficou bonitinho. Façam isso em casa. Não é bom? Mas à medida que vocês foram cantando, vocês começaram a pensar qual é a identificação da gente com a força Ganesha. Isso é que é importante. E quando a gente canta, quando a gente dança, isso faz um puja, o nome disso é um puja. É muito bom. Ele mesmo está cantando, se divertindo, não é? Então é uma forma da gente invocar a energia transcendental. É uma didática para quem tem uma memória visual, olha a figura. Para quem tem uma memória auditiva, canta o mantra. Não é? Maravilha. É simples e de graça. Então, vamos continuar com o nosso tema de hoje. Eu coloquei o título da aula passada de O Pós-Morte. E vai para o YouTube com esse título, tá? O Pós-Morte. Hoje, a gente vai continuar com esse assunto. Aí talvez na aula passada seja o Pós-Morte parte 1 e esse Pós-Morte parte 2. E nós vimos nesse Pós-Morte que quando a gente troca de corpo, quer dizer, quando a gente troca desse corpo aqui para um corpo espiritual, é só uma troca de corpos, não é? É uma troca de experiências. Quando a gente troca um corpo por um outro corpo, o corpo anterior, ele deixou de existir completamente. Nós vimos isso. Né? Mas, o que acontece na prática para o ser humano? Aqui nesse planeta, ninguém tem um nível tão transcendental assim que está completamente desprovido de apegos.
Então, quando a gente passa de um corpo para o outro, a gente ainda está muito apegada à experiência do corpo anterior. Não é? Preste atenção que isso é uma coisa que algumas pessoas ficaram encucadas com isso, né? Então, quando agora tenho o corpo de Marcelo. O corpo Marcelo me proporciona experiências, certo? Quando o corpo do Marcelo morre, e morre, não tem como não morrer, quando ele morre, eu assumo um outro corpo, que vai me gerar outras experiências. E quais são os objetivos de todas as experiências? Oh, meu Deus, aí já é o estudo do Bhagavad Gita inteirinho, não é? É a consciência da unidade, a transcendência. Vamos falar então a transcendência. Mas para explicar o que é a transcendência, vai dar uma aula inteirinha. Então, hoje, nós vamos ficar com essa informação na cabeça. O objetivo de cada experiência material é a gente transcender, tá bom? Ou, se vocês preferirem, nos iluminarmos. Ou nos tornarmos verdadeiramente felizes. Certo? Ou como dizem os Vedas, alcançarmos a libertação, moksha. Né? Mas eu vou falar então tudo isso. A transcendência, a iluminação, tá bom? Então, quando a gente está tendo uma experiência material e algo acontece ali, esse algo que está acontecendo nunca é o acaso. Sempre tem um objetivo para a nossa transcendência. Nós sempre vimos isso, não é? Maravilha. Então, hoje eu estou no trabalho e aí acontece uma coisa, uma experiência lá, que me gera um aprendizado. Sei lá, uma coisa qualquer, que, não sei. Eu falei aqui na aula passada, né, que eu estava digitando um texto, né? Demorei um tempão digitando o texto, de repente teve uma queda de luz e aí perdi o texto quase todo, não foi isso? Isso é uma coisa. Por que aconteceu isso na minha vida material? Com o objetivo da iluminação, transcendência, essas coisas. Mas as pessoas que são devotas de Ganesha, querendo de Ganesha a superação dos obstáculos, não vem dessa forma não. Vem o seguinte, aquilo aconteceu e o meu único objetivo é resolver aquele problema lá. Teve a queda de luz, mas eu tenho que resolver aquele problema, sabe? São pessoas focadas na matéria. E hoje eu estou chinfrim. Aí, o que acontece? São pessoas focadas na matéria. No problema. O problema pelo problema. Nosso problema aconteceu, eu quero uma solução para aquilo. São pessoas que têm essa visão, o foco material. Aí, esses são devotos de Ganesha daquela forma, né? Ganesha, me ajude a passar por cima desse problema para eu resolvê-lo. A outra galera é o seguinte, caiu o computador. Me ajude a tirar um bom proveito disso para a minha transcendência. E com isso, eu vou passar feliz por cima do problema. Vou utilizá-lo como meu aliado e não como meu inimigo, entendeu? Quando eu utilizo um problema como meu aliado, é a consciência da união. Quando eu utilizo um problema para apenas com foco de resolver aquele problema, não, esse problema não é bom, não é bom, não é bom, eu tenho que resolvê-lo. É a consciência da separação, estão entendendo? Consciência da separação e consciência da união. Depois, em outros versos, a gente vai desenvolver mais essa consciência. Guardem, hein? Consciência da união, consciência da separação. Então, quando eu sofri com aquele problema lá da queda de luz, que eu não gravou nada no meu computador, eu deveria ter pensado, se eu fosse um ser 100% transcendental, opa, isso aqui é um caminho para a transcendência. Certo? Mas, obviamente, uma parte da minha cabeça, eu sou um ser humano, pensou, caramba, ficou focada só no problema. A gente é misto, entendeu? Mas a gente tem que fazer essa análise da gente. E aí o que acontece? Acabou esse problema. Estava lá no computador, queda de luz, eu vivi o problema de uma forma menos transcendental ou mais transcendental, acabou o problema, acabou a minha hora de aprendizado ou de apego ali, acabou. Não é? Estão pegando o raciocínio? Pintou o problema, eu me relacionei com o problema de uma forma ou de outra, daqui a pouco vem um outro problema e aquele ficou. Não é? Então são experiências sucessivas, isso está no capítulo 2. Experiências sucessivas.
Se eu não tiver tirado um bom proveito daquele problema, acabou. Eu não tirei e acabou. Se eu tiver tirado, eu tirei e acabou. Nada impede de eu ficar pensando naquele problema. Poxa, eu não tirei um ensinamento transcendental, não tirei algo transcendental dali. Como é que eu deveria ter feito para tirar? Esse tipo de raciocínio é até bom. A gente vai aprendendo com os erros, entendeu? A gente raciocina no passado, isso não é um apego. A gente não está sofrendo pelo problema. A gente simplesmente está pensando sobre ele e vendo como eu poderia tirar uma forma melhor e tudo. Isso não é uma ferida na alma, não é um apego, entenderam? Isso não me vincula espiritualmente àquele problema. Com a morte do corpo, então vamos ao pós-morte, é a mesma coisa. Quando eu deixo esse corpo, eu deixo uma experiência. Aí eu arrumo um outro corpo. Não é o mesmo corpo que é o espírito que sai de mim, não. Acaba a ideia. A gente assume um outro corpo, que pode ser o tal espiritual ou um outro corpo material no útero de uma mulher mesmo. Tanto faz. Ou o marciano lá em Marte, eu falei marciano em Júpiter, o marciano em Marte, o cara de Plutão lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma barata? Pode ser uma barata. Pode ser uma bactéria? Pode ou não pode? Pode ser os da AIDS? Pode ser um arcanjo? Pode ou não pode? Um demônio? Pode. Arcanjo é um corpo, anjo é outro corpo, demônio é outro corpo. Corpos espirituais diferentes. Então, o que quero que a gente entenda? Quando a gente morrer, assim como no caso do meu computador, o que a gente aprendeu, a gente aprendeu. O que a gente não aprendeu, a gente não aprendeu. Foram experiências, oportunidades de experiência para a gente. Certo? E nós tiramos um bom proveito ou não. Se no pós-morte a gente ficar pensando, poxa, eu não tirei uma boa experiência daquilo, ou tirei e tudo, isso está tudo bem. Está tudo certo. O que está errado é, morro, que morrer de qualquer jeito, eu morro, e aí eu sou Marcelo. Sacaram? Eu já estou no outro corpo e digo eu sou Marcelo. Se o ser humano tem um grau de apego tão grande à experiência anterior, a gente não liberta as experiências da nossa vida. Elas vão vindo e vão ficando acumuladas. E a gente não liberta nada. Fica aquele bolo de experiência aqui e a gente apegado a todas elas. Aí que a gente morre, mesma coisa. A gente fica apegado a quem a gente foi, Marcelo. Então, se o corpo Marcelo tem duas filhas, eu, pós-morte, dizer, eu tenho duas filhas que deixei ali vivas. Se no pós-morte eu falar o seguinte, enquanto eu era Marcelo, eu vivi experiências com aquelas duas filhas. Eu vou fazer uma autorreflexão. O que eu tive de bom, o que eu tive de ruim, mas eu já sou outra pessoa, entendeu? O que aquela experiência me proporcionou? Isso pode. O que não pode é, eu sou Marcelo. E como é que eu vou saber se eu estou no mundo eu sou Marcelo ou não? Se eu tiver deixado duas filhas e se eu tiver me preocupar com elas, e meu Deus, e agora? O que será delas? Isso é sinal que ainda estou apegado ao corpo anterior. E qual é o ser humano que não é assim? Todo mundo, quando morre, fica apegado à experiência anterior. O ser humano é assim, são raros os que não são. Mas o transcendental é não ser assim, entenderam? Eu morri, deixei meus filhos, eles estão desamparados. Eu, quando era Marcelo, os amparava. Agora eles estão desamparados. Se eu sofrer por isso, é decaído. Significa apego, entendeu?
E quando a gente está vivendo uma experiência material, a gente vive para atingir uma certa transcendência naquela experiência. A gente só vai deixar de viver aquela experiência quando a gente atingir aquela transcendência. Certo? Errado. Toda experiência tem um tempo para começar, um tempo para acabar. O que a gente conseguiu naquele espaço de tempo, a gente conseguiu. Se não conseguiu, não conseguiu. A experiência acaba. Então a gente tem prazo para conseguir níveis transcendentais. Eu falei isso uma vez, né? Então, acontece que aquela experiência acabou. O samsara continua. Então, no futuro, como ainda preciso daquele aprendizado, o universo vai fazer com que eu viva situações ainda que me despertem o mesmo aprendizado daquela experiência anterior. Mas aquela acabou. E o que eu consegui, e o que eu não consegui. Certo? Vão fixando nisso que eu estou falando. Então, por que a gente fica carregando nas nossas costas tantas experiências passadas, mortas? Nós somos um cemitério, Francis. Eu mesmo falei isso nas outras aulas. E a gente fica carregando esse cemitério de coisas mortas dentro de nós. A nossa cabeça tem que ser, mais uma vez, o que eu aprendi, eu aprendi. O que eu não aprendi, eu não aprendi. Eu vou raciocinar sobre isso. Mas maravilha, sem sofrimento. Se eu entrar em sofrimento, eu vou ter um sentimento de culpa, talvez por não ter aprendido, ou uma certa tristeza, ou rancor, alguma coisa, algum sentimento negativo, cruda, a ira. Algum sentimento ruim vai acontecer em mim. Se não acontecer esse sentimento ruim, maravilha. É sensível isso, gente. Isso é um processo de evolução já sutil. Tá bom? E o único jeito de vocês, de nós, no pós-morte, nos libertarmos da experiência que estamos tendo agora, é durante a vida a gente fazer esse tipo de pensamento em relação às atividades passadas. Viu que eu estou continuando a aula passada, não é? Então, só para lembrar a aula passada, um espírito muito transcendental, ele se desvincula completamente da realidade anterior. Então, os grandes mestres que nós chamamos de, ou as nossas divindades, os nossos deuses, aqueles espíritos que nós amamos, talvez eles nem existam mais como aquela referência. Certo? E isso causou muita coisa na cabeça das pessoas. Então, Jesus, Ganesha, Krishna e muitos outros, talvez eles não existam como Moisés, talvez eles não existam como aquela referência. Né? Imagina Jesus ficando 2.000 anos com a mesma referência dele de Jesus, achando que é Jesus, não tem cabimento para um espírito daquela transcendência. Então, mas isso impede da gente usar essas divindades para a nossa evolução? Só recordando, é óbvio que não, porque essas divindades são dispositivos mentais que nos geram sentimentos que fazem com que a gente tire da gente o nosso melhor, de acordo com o nosso nível. Entenderam isso, né? Então, fazer ritualísticas, assim, rezas para essas entidades, talvez elas nem existam, mas é o que pouco importa, entendeu? Pouco importa. O que importa? Eu comigo mesmo e o nível de transcendência que eu atinjo com com aquilo que eu acredito. Que provavelmente não existe. Mas eu existo com os meus pensamentos. E a minha transcendência existe. E é isso que importa. E se eu uso os deuses como eu uso para a minha transcendência, é muito louvável. E é a tradição védica que a gente faça isso. Tá bom? E então, olha só, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Eu gosto de polemizar, entendeu? Eu gosto de, polemizar para quê? Para botar vocês para pensar. Para pensar. Eu não gosto de chegar aqui e falar assim, amem todo mundo, sejam bonzinhos. Amem. Legal, isso é maravilhoso, mas eu gosto de botar a cabeça para esquentar. E transcender através disso. Então vamos supor que, imagine uma história, que eu tive essa ideia quando assisti o filme do Gonzaguinha com o Gonzagão, que eu vi que eles se dão muito mal, né? Pai e filho. Vocês assistiram esse filme? É bem legal, né? E fora as músicas do Gonzagão, eu adoro o Gonzagão. É um cara escrachado, muito legal, ele cantando aquele... Mas ele não se dava bem com o filho, com o Gonzaguinha, né? Incrível.
Eles tinham, toda hora se batiam, né? Aí eu fui assistir esse filme, lembro que a minha mãe estava no cinema comigo. E aí minha mãe falou assim, isso é um resgate kármico. Agora eles voltaram juntos para resgatar coisas que provavelmente viveram no passado de divergência e agora nasceram como pai e filho, para tentar resgatar essa divergência. Aí eu escutei minha mãe e falei para mim mesmo, olha, talvez isso seja verdade. E aí minha mãe falou assim, e tudo culminou naquele show que eles deram no final, né? Os dois juntos, os dois se abraçando, né? Ali a minha mãe falou, ali eles cumpriram a missão que eles vieram fazer aqui de união entre eles. E a gente acredita nisso. E sabe o que é pior? É assim mesmo. Quando a gente assume divergências com pessoas, a gente acaba, depois de um nível espiritual, nascendo de novo ao lado daquela pessoa para uma espécie de resgate kármico. Mas isso acontece por ignorância da gente. Porque nós somos seres decaídos e apegados. Porque o certo é, então aqui é a vida passada, tá bom? Aqui é minha morte e aqui é minha próxima vida, sacou? Então eu aqui na vida passada vivi com uma pessoa e fiz muito mal àquela pessoa, não fui legal, mas fiz. Aí vou aqui vou na morte, morri. Na minha morte, me foi mostrado isso tudo, eu ainda pegado a minha experiência anterior, a raiva daquela pessoa, se eu for alguém, um espírito atrasado, né, a raiva persiste, a vontade daquela pessoa se ferrar persiste em mim. Mas se eu for um espírito adiantado, mais adiantado um pouquinho, mas ainda não transcendental, eu vou falar, caramba, eu fiz uma coisa muito ruim, eu não podia ter feito aquilo, nossa, que horror. Então gera um sentimento de culpa, sabe? Depende do meu nível espiritual, eu vou ter um vínculo com aquela experiência que se foi. Mas de qualquer jeito, eu ainda me acho aquele personagem. E tudo que a gente é fruto do nosso nível de consciência. Quando eu me acho ainda aquele personagem, a minha forma física, falamos disso na aula passada também, né? A minha forma física aqui é igual à do personagem daqui. Porque a minha consciência ainda está apegada a essa última experiência. Então eu passo para a próxima experiência o mesmo visual, igualzinho. 2 olhos, uma boca, falando a língua que eu falava ali, me chamando pelo nome que eu ali, como se eu fosse aquilo lá. Sentindo a raiva ou a culpa relacionada àquela experiência. Não é só assim, caramba, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que foi tão cedo. Não, não é isso não. Eu vivo a culpa como se eu estivesse vivendo ali. Essa não é minha consciência? Não é assim que eu sou aqui? Eu não posso viver um outro corpo que não seja esse. Não é o meu nível de consciência. Vamos supor que eu estou aqui. E aí morro. O cara me matou. Aí, de repente, eu assumo uma forma diferente, qualquer forma diferente de um marciano lá em Marte. Não tem como. Eu não sou esse. O meu nível de consciência ainda está ali. Então, a minha próxima experiência é de acordo com o nível de consciência que eu tenho. E aí, na próxima experiência, o que vai acontecer? Como eu ainda estou nesse encadeamento de apego a tudo que aconteceu, a única coisa que eu, como ser, vou aceitar para mim mesmo é viver novamente a experiência com aquela pessoa. Porque eu entendo que isso é um resgate kármico. Mas isso é muito atrasado, mas é o que acontece. E a literatura espírita, ela coloca isso como se fosse só o que acontece. Talvez seja só o que acontece aqui no planeta Terra, mas não é o transcendental. Eu não gostaria que a gente tivesse esse futuro, entendeu? Qual seria o transcendental? Vamos voltar para cá. Eu vivi uma situação de duelo, de divergência, me marcar o coração. Aqui, eu transcendental, porque ali naquela época
na Idade Média, tinha uma turminha de Bhagavad Gita, e aí a gente cantava aquela turminha, e aí a gente ficou super transcendental. E escapamos da fogueira, né? Então ninguém queimou a gente, beleza. Nada, eu vou assumir experiências completamente desvinculadas daquelas pessoas lá que me geraram amor ou ódio, apego. Isso é o transcendental. Eu não preciso mais encarnar junto com aquele mesmo ser dali para resgatar algo kármico, sei lá o quê. Eu já sou um ser liberto. Eu preciso de novas experiências, que pode até ser com a mesma pessoa. Pode até ser. Ou não. É indiferente. Mas eu não preciso que seja, entendeu? Então, o que eu preciso? De novas experiências que me deem novas oportunidades de transcendência. Enquanto eu estou aqui na dita vida espiritual, também esse não é um corpo diferente desse? Então, nessa condição de vida espiritual, eu também tenho experiências, outras experiências. Não tem lá, tem tem essas coisas ali, tem aquilo, experiências materiais. São experiências materiais. Então, eu tenho um corpo aqui, esse corpo morre, e aí aqui eu assumo um outro corpo. E quando eu passar para um outro corpo, que pode ser um encarnado ou não, esse corpo daqui, ele morre. E eu assumo um outro corpo. Não é o espírito que se torna um corpo, aquele corpo morre. O espírito, então, é mortal. O espírito é matéria, é material. Ele morre e eu assumo uma outra experiência em um outro corpo. Qual é o assunto? Qual é o Vedanta disso tudo? O que interessa isso para a gente? Acelerar o nosso processo evolutivo. E na experiência material, aqui, eu com essa consciência, já vou pensando com as pessoas com quem eu tenho convívio. Você me gera experiências. E só. E o que eu tenho com você? Nada. Eu não tenho nada com você. Eu não te devo nada. E nem você me deve nada. Porque se eu achar que eu devo para ela, sabe o que eu sou dela? Encosto. Se eu estou aqui, eu devo algo então eu sou encosto dessa pessoa. Uma pessoa que é completamente desvinculado da experiência anterior, embora aprenda com ela, ele não é encosto de ninguém. Passa por cima dos obstáculos, aprende com os obstáculos. Marcelo, eu um exercício então já para esse pós-morte. Isso é um exercício, a Marta falou, eu já vou falar com você. Isso é um exercício para o pós-morte. Na verdade, é um exercício para a nossa caminhada transcendental, entendeu? Que a tradição védica diz que o pós-morte é a continuação normal da caminhada. E o que a gente é agora aqui, a gente será um segundo depois da morte. É como se a gente passasse dessa porta para o corredor ali. A gente muda de... Não muda. O que a gente é aqui, a gente será ali. Certo? Mas os espíritos que estão aqui, os humanos,
ainda não transcendentais, eles provavelmente ainda acham humano. Você que acabou de perder seu pai, né? Então, a Mônica que acabou de perder o pai dela, o seu pai, ele ainda diz, minha filha. E você pode chamá-lo, meu pai. Pode. E não tente fazer de outra forma. Se você falar assim, olha, você não é mais meu pai não, tá? Ele vai falar, ô porra, o que eu te fiz? Te deixei de te dar mesada? Algo assim. Ele não vai entender. Isso, você falou que ele curtia muito essa coisa transcendental, né? Mas o nível do ser humano raramente é o desapegado, é o transcendental. Então você pode fazer, né? A Dani até tinha me perguntado isso quando eu saí daqui. No final da vida, né? Ah, viu? Mas nada acontece por acaso, Mônica. No final ele começou a se interessar, agora ele está interessado. Ele é exatamente o que ele é, entendeu? E isso acelera o processo dele. Então você pode fazer pujas velhinhas e ritualística, canções para o seu pai, orações de caminhamento, chamando o seu pai de papai. Você perdeu o seu gatinho também, não foi? Então o seu gatinho, como era o nome dele mesmo? Kiron, isso, é Kiron. Então, o seu gato Kiron é a mesma coisa. Provavelmente, ele ainda diz, eu sou o gato Kiron da Mônica. E pelo nível dele, as entidades espirituais mais iluminadas levam o Kiron e o seu pai até você, para que eles tenham contato com você. Isso aconteceu com a minha avó. A minha avó foi trazida espiritualmente para ver a casa dela, sabe, o lugar onde ela viveu muito tempo com meu avô. Eu sei disso. E está tudo certo. Quando a gente morrer, provavelmente a gente ainda vai se achar nessa experiência aqui. E vamos ficar apegados a tudo que a gente viveu aqui. Não é? Pensem só em Jesus Cristo. Ele estava começando a difundir o conhecimento transcendental dele, não é isso? Um dia após o outro, a única coisa que ele queria era o quê? Ganhar dinheiro? Não, ele não queria ganhar dinheiro. Mas se quisesse, estava tudo bem também. O que ele queria? Difundir o conhecimento transcendental, não é? Aí um belo dia, ele não difundiu, foi capturado, foi preso, acabou ali. Ele poderia ter falado, porra, sacanagem. Eu estava difundindo o conhecimento transcendental. De repente, não mais, acabou. Eu vivi 30 anos, durante 3 anos eu transmiti, e aí de repente morri? Que merda, hein? Por quê? Isso não está certo, não. Ele poderia pensar assim. Quem de nós não pensaria? Mas ele, como ser transcendental que é, apesar de não existir, que é, ele disse, aquilo eu fiz, e o que eu fiz está feito. Foi uma oportunidade de experiências materiais que eu vivi, está vivido. Eu não devo nada, não trago nada, não tenho que fazer mais nada. O que eu fiz está feito. Essa pessoa é do cacete. Um pai que faz assim, eu deixei meus filhos e o que eu pude fazer eu fiz, o que eu não pude eu não fiz, vou analisar as experiências que eu tive e o que fiz está feito. Não tenho nada, não tenho vínculo nenhum, não devo nada a ninguém, vocês estão na dificuldade, isso é o caminho de vocês. E a dificuldade que vocês vão ter que transcender na sua vida, pedindo para afastá-las da frente ou aprendendo com elas. Isso vai ser com vocês. Eu estou livre. E sigo livre para a minha caminhada. Porque se eu não seguir livre, eu vou ter que encarnar com eles de novo. O que nós queremos para a gente? Então, uma boa dica é, a partir de hoje, comecem a se relacionar com as experiências materiais dessa forma. O que eu fiz, está feito. O que eu aprendi, está aprendido. E o que eu não aprendi, não aprendi. Qual é, então, uma palavra que resume isso tudo? Mas essa palavra tem que ser dita de uma forma transcendental. Foda-se.
O foda-se transcendental é algo muito bom. Eu vi aquilo. E foda-se. Eu fui pai de vocês. E foda-se. Mas isso é uma coisa muito boa. Não é o foda-se xingando. Ah, vai se fuder, safado. Vai. Não é isso. É um foda-se com desapego, não é? Desapego. E o desapego nos ajuda a nossa caminhada material. A expressão em inglês que define bem o Ganesha, que não tem em português tão boa quanto essa, é o easy going. Sabe? Easy going. Meu inglês é horrível. É easy, fácil, né? Going. Indo, né? Indo facilmente. Não é? Eu vou... Fala ela ali. Pode falar. Depois eu conto outras coisas. Nesse exemplo que você falou, nesse vínculo em que você se desliga e a pessoa não, né? Então, esse exemplo das crianças, faz se desvirtua das crianças se sentindo abandonadas, passam uma vida inteira lá, morrem e pensam dessa forma, elas na verdade vão viver essas experiências com outras pessoas não, porque se ele se desligou, né? Se uma dos dois lados se desligou, mas a experiência em que ficou vinculado, essas pessoas vão ter essas experiências com outras pessoas. Entende? Entendo. Assim, essas crianças que ficaram vivas... Não. Uma pessoa pode se libertar e a outra pode não se libertar. E aí o que acontece? Essas crianças podem até dizer, papai, nos ajuda aqui, o papai nem é mais papai, entendeu? Ele nem existe mais como o papai. Mas o coração das crianças existe o papai. Esse o papai vai fazer bem a elas. E não está errado elas pensarem dessa forma. Só que, assim como elas podem pensar, Ganesha, me ajude a superar isso. Dependendo do nível delas, elas vão usar os dispositivos mentais delas, como elas, de acordo com o nível delas. Elas vão falar, papai, eu quero você. Agora, isso, então, elas, olha só que interessante. Elas são encosto do papai. Mas ele não está encostado por elas. Entendeu? Então, na verdade, elas ficam presas não a essa alma, a alguma outra coisa que elas estão... Elas ficam presas à sua própria ignorância, a elas mesmas, o que tem de pior nelas, entendeu? Elas ficam presas ao apego que elas têm. Então, isso é você, em relação aos seus deuses. Porque você não pede para Deus coisas, você pede. Eu não peço para Ganesha, quando acendo a velhinha para ele, eu peço. Então, quando você pede coisas para Jesus ou para os seus deuses, e quem não pede coisas, então nós no Ocidente pedimos muitas coisas. E lá no Oriente, a partir de amanhã, na Índia especificamente, muita gente vai pedir muita coisa para Ganesha, muita coisa a partir de amanhã e dura 18 dias. Então vai ser um show de pedir coisas. Você é encosto de Jesus. Mas ele não está encostado por você. Entenderam? Eu senti que isso tocou em você. Eu senti. Isso vai ser bom para você. Isso é muito bom. Quando uma pessoa é tocada, sabe, isso vai cair uma ficha assim, isso é muito bom. Né? Se ninguém entender, você entendeu e eu já estou feliz com isso. Assim, isso vai transformar a sua vida. A partir de hoje, as suas experiências, o seu vínculo com as pessoas, com o seu marido, com seus filhos, com as pessoas que você ama, com o patrão, o síndico, o chato, o legal, assim, essas coisas. Bolsonaro. O vínculo que você tem com as pessoas, você vai trabalhar dessa forma, entendeu? E isso vai fazer você ser uma pessoa, nossa, super transcendental. Vai ser easygoing. Easygoing. E um detalhe, quando você se torna easygoing, no caso de Jesus e de outros seres, a força Ganesha, eles já são seres que não são encostados por seres humanos. Mas seres não tão transcendentais como esses, quando você não faz o easygoing, quando você ainda tem um vínculo
você puxa esses seres para baixo, entendeu? E você acha que você está... Quando você encosta na pessoa e a pessoa é realmente encostada por você, você puxa aquela pessoa. Então, olha só o que eu estou falando. Você viva está encostada num ser desencarnado. As pessoas acham que é só o contrário, que o espírito é que encosta numa pessoa. O contrário também é. Você aqui atrapalha o easygoing do espírito desencarnado. Aí o espírito desencarnado vai estar lá andando no seu mundo espiritual, aí vai falar assim, caramba, eu estou me sentindo carregado hoje, hein? Uau! Aí o outro espírito vai falar, não, vamos lá na sessão da macumba, lá da desobsessão, vamos fazer uma desobsessão em você, que esses humanos vão tudo sair de você. Sai, sai, show daí. Aí você sai leve, que bom. Mas tem que trabalhar a sua essência de desapego, entendeu? Porque você pode fazer uma sessão de desobsessão lá em cima, mas se não trabalhar a essência do apego e desapego, volta tudo, entendeu? Entendeu? Como é bonito esse movimento, como faz a gente viver melhor no nosso dia a dia. Eu tenho que... Então, antes de eu continuar, eu vou responder a Maria, né, e depois o Gustavo. Né? Fala, Maria. Então, eu só queria dar um exemplo, que ao meu ver, assim, a borboleta que ela nasce uma lagarta, depois a metamorfose, e ela solta aquele primeiro corpo e se transforma numa borboleta sem culpa. É isso aí. Mas... É isso aí. Não é? É isso aí. Muito bom. A Dani tem até uma tatuagem aí não dá para mostrar agora, né? Mas a Dani tem uma tatuagem exatamente disso aí, da lagartixa se transformando numa borboleta. Uma lagarta, né? Aí, eu não tive uma infância de floresta, infelizmente. Eu queria ter tido. Aí, muito bom esse exemplo. Ela vira uma borboleta. E ela é um outro ser, outras experiências. Ela tem outras experiências. A vida da lagartixa acabou. Tadinha da borboleta. Qual a pergunta? Ela era bebê, e ela chamava ela de gatixa. Ela morria de medo de chamar gatixa. A gatixa. Que bonitinho. Que bonitinho. Ó, isso que eu falei, mas toda essa história do desapego, do pós-morte, isso vale para você. Você é uma médium espetacular. De todas as médias que existem por aqui, você é a mais poderosa. Sempre isso. Maria conhece médium impressionante. Porque mais era você hoje, mas é toda. Esse negócio de apego, é ouvir você, é horrível. Você tá com o pai dele, com o ex-marido que já está lá, deixa o cara morrer, meu Deus. Assim, você tem apego com essas situações. E quer que você sofre resolver tudo, cara, deixa a menina. Deixa a menina dançar em paz. Você é tarefa, eu também sou. Né? Desapega, né? Olha pra ela assim, eu te amo mais, foda-se. Fala. Isso acontece também nos planetas superiores? A parte que acontece nos planetas superiores, acontece, Paty, acontece sim. Porque isso que nós estamos estudando aqui, hoje, é algo muito, muito transcendental, que não é o nível do ser humano e também não é o nível dos planetas superiores, os planetas Swaha, mais próximos da gente, não é. É um nível para extraterrestres, entendeu? Muito além da Terra. Não é uma aula para seres humanos. Essa aula tem que ser dada aqui e levar às estrelas. Mas é o que nosso estudo exige. E eu tenho que transmitir esse nível de conhecimento. Nos planetas superiores, próximos da Terra, são sim, com certeza. Com certeza. Nós estivemos lá, estudando superiores. Acredito que todos aqui na sala. Agora estamos aqui para aprendermos, acredito que todos aqui. O público do Bhagavad veio de
planetas superiores. Estamos aqui. Na maioria do planeta. A Gita é uma minoria. Veio de superiores. Mas ainda não é necessário. Temos que viver aqui nossas experiências para depois voltarmos para os nossos níveis e de lá prosseguimos. Fala. Quanto mais amor e mais desapego tiver, também maior a nossa ligação com o plano superior. E aí, até um exemplo. Eu estava assim, mas vamos supor que por Jesus. Quem tenha essa devoção por Jesus, Jesus pode ser qualquer outra entidade, mas isso desperte um amor, uma transcendência, um desapego. Isso pode fazer com que a pessoa chegue num nível tão alto, tão elevado, que um dia ela possa encontrar o próprio Jesus, uma pessoa. Pode. Pode. E não só pode, como o destino é esse. Eu sou um devoto de Jesus. Então, de todos os seres do mundo, uma pessoa para quem eu daria fácil é para ele. Então, eu aprendo com ele, eu curto, eu o amo, entendeu? Eu sinto a presença dele como se ele estivesse transando comigo. Compartilhando prazeres. Isso é uma coisa muito profunda que eu estou falando, entendeu? E a tradição védica é essa. Eu sou mãe dele, nem existe. Eu não peço nada a ele. Eu transo com ele, eu trepo com ele. E eu o amo profundamente. E ele me dá um prazer muito louco. Porque eu o amo demais, entendeu? E é tão bom sentir esse amor. E eu transo com Krishna também. Eu danço com ele na minha própria casa. Eu danço com Ganesha. É tão bom sentir esse amor, essa coisa gostosa da gente assim. Nossa, isso é tão bom. E isso tira de mim o meu melhor. E talvez ele nem exista. Talvez ele nem exista. Eu não oro para ele. Eu sinto prazer com ele. Com Krishna também. Com Ganesha e todos os meus deuses. Quando eu tenho alguma perda é Shiva. Eu penso em Shiva, eu canto o nome dele, Om Namah Shivaya. Aquela música que eu botei aqui, né? Om Shiva. Sabe aquela música que eu botei aqui? Eu canto e eu danço aquela música. Eu faço amor com ele. Eu penso na situação que terminou na minha vida e eu não me lamento por aquilo. Eu penso em Shiva e eu o amo. Eu faço sexo com ele. Ele me come e eu o como. Ele me chupa e eu o chupo. E nós gozamos juntos. E aí, aquela situação de perda se torna um amor maravilhoso. Porque Shiva é um dispositivo meu que faz com que eu tire de mim o meu melhor. E Shiva existe? Não sei. Eu existo com o meu melhor. E se alguém disser para mim, Shiva não existe, eu vou dizer, olha, foda-se. Isso que eu estou falando para você, nossa, é algo fantástico, viu? Fantástico. Pense em Deus dessa forma, Bernardo. Acredite no seu Deus, o Deus único. Uma coisa que eu falar agora. Tem um WhatsApp falando. Não tá, então. E se ficar com culpa, é pior. Então, acabou. Então, eu ia falar uma coisa, eu ia falar dos nossos traumas. Que eram duas cadeirinhas, eu botava os dois meninos na cadeira.
Mas eu acho que não vai dar conta. Não, olha, mesmo no meu sonho eu me permito ter medo, eu não quero. Deus vive até nos sonhos são meus. Coração 100%, nada mais ficará a não ser 999. Maravilha.